Bom, legal, a gente já está com quase 20 participantes, então queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que entrou no webinar de hoje. Meu nome é Murilo, eu trabalho no marketing da GoFluent e hoje o nosso webinar vai ser com o tema Extraindo o Máximo do seu LXP, Estratégia de Conteúdo para Treinamento de Idiomas. Vou primeiro fazer uma rápida introdução de quem vai participar do nosso webinar hoje, para a gente poder dar início e algumas instruções básicas. Bom, a gente tem hoje a Júlia, que é analista de desenvolvimento humano na Anglo American. A gente tem o Júlio, que é vice-presidente de vendas na Degree do Brasil. E a gente tem a Priscila, da GoFluent, que é líder do departamento de CS de Customer Success na Latam. Bom, eu queria dar instruções rápidas. A gente tem uma ferramenta de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas ao longo do webinar, vocês podem ir deixando na sessão e a gente vai reservar alguns minutinhos ao final para responder as dúvidas de vocês, tá? O chat vai estar desabilitado, então eu peço para que vocês encaminhem as dúvidas ali na sessão de perguntas e respostas. Bom, acredito que é isso para recados, então vou dar início ao webinar, agradecendo mais uma vez a presença de todos e bom webinar para a gente. Bom, pessoal, acho que eu vou começar por aqui, só reforçando, obrigada, Murilo. Eu sou a Priscila, eu trabalho na GoFluent como gerente de Customer Success para o time de Latam, e eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto que a gente vai falar desde 2019, né, Júlia? A gente passou por pandemia, enchente em Minas, teve furacão nas Filipinas, a gente tem um livro de histórias para contar, mas eu acho que o mais legal para quem está aqui é entender que mesmo diante de tantas adversidades e de um contexto, um cenário mundial tão diferente, tão inesperado, a gente conseguiu criar e trabalhar num projeto muito legal. É óbvio que a parte que merece maior reconhecimento aqui é a Júlia, mas só para dar um contexto para toda essa ação que a gente fez, integrando 3 players diferentes, eu vou apresentar bem rapidinho quem é a GoFluent, depois o Jota vai falar um pouquinho da Degree também, vai explicar ali o que eles fazem para vocês entenderem tudinho que a Júlia vai contar para vocês, tá bom? A GoFluent, para quem não conhece, é uma multinacional que trabalha com treinamentos de idiomas online, já faz mais de 2 décadas. Eu deixei alguns big numbers na tela para vocês darem uma olhadinha, mas a gente trabalha só no segmento B2B. Por isso, falar de idiomas para ambientes corporativos é algo que fez muito sentido para a Anglo American, né? Poder oferecer esse treinamento para muito mais pessoas do que eles ofereciam antes, e ter a possibilidade de trabalhar idiomas diferentes também. A GoFluent hoje tem alunos em mais de 100 países aí ao redor do mundo, e a gente traz um conteúdo que vem de um time de curadoria da GoFluent, mas a gente tem parceiros que são pouco conhecidos. Talvez vocês tenham ouvido falar, né, de The New York Times, Harvard Business Review, o WOBE, French Press Association. Então, a gente tem bastante conteúdo focado no setor B2B, e a gente tem o logo de alguns dos nossos clientes. É óbvio que a Anglo American está aqui, além de falar dos 12 idiomas que a gente tem no portal no dia de hoje. Se o Murilo passar mais um slide, vocês vão entender um pouquinho, e vai fazer todo sentido quando a Júlia falar um pouco mais sobre o projeto lá na frente, que a nossa entrega aqui não é só uma plataforma de idiomas. A gente tem todo um treinamento com suporte tanto para o RH, para a área de L&D, com o time de Customer Success, e os alunos também têm todo um suporte, que é a fundação mesmo desse treinamento, com o time de consultores de aprendizado. E aí, a partir disso, dessa fundação, a gente consegue entregar tecnologia, um portal com inteligência artificial, a interação humana, que é tão importante, tanto com a nossa equipe aqui do escritório mais administrativa, quanto com os professores também, e todo o nosso conteúdo.
oferecendo uma plataforma que vai abraçar aí todas as necessidades das empresas. No caso da Anglo American, a Júlia também vai falar já já, eles focaram em aulas particulares para um grupo de colaboradores, e a GoFluent também oferece uma outra gama de produtos, aulas em grupo, aulas de conversação, refinamento de sotaque, tantas outras possibilidades, mas uma delas é a que a gente vai focar hoje, que tem o suporte ao aluno, Customer Success, o portal com a tecnologia, a interação humana e o conteúdo, tá bom? Tudo que a gente oferece aqui tem esses 3 pilares muito bem consolidados. Eu espero que vocês gostem muito, acho que mais para frente eu falo um pouquinho, eu vou interagindo aqui com vocês, mas essa é a GoFluent, foi isso que a gente interagiu com a Anglo, a gente trocou desde 2019, quando a gente teve um piloto, até o ano passado, que foi quando a gente começou um ciclo um contrato de 3 anos, né, para fazer esse treinamento de idiomas totalmente integrado com a Degree. Acho que aí você já pode passar, Muri. Então, pessoal, vou me apresentar aqui. Meu nome é Júlia, eu fico em Belo Horizonte atualmente, né, no escritório corporativo da Anglo American no Brasil, e eu sou da área de RH, mais especificamente na área de treinamentos, e eu fui responsável aí, junto com uma super equipe, não só da Anglo, né, mas também como da Degreed e da GoFluent, para implantar o nosso programa de idiomas, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Só para explicar quem é a Anglo American, né, pessoal? A Anglo é uma mineradora, a gente é uma multinacional, a gente é uma mineradora de mais de 100 anos, então a gente foi fundada em 1917 aí na África do Sul, atualmente a gente tem vários produtos pelo mundo, né, que a gente opera. Aqui no Brasil, mais especificamente, a gente tem 2 operações, que é uma de minério de ferro e uma de níquel, mas a gente tem vários outros commodities aí pelo mundo, e a gente é uma empresa global, né, então que as unidades super têm integração, né, a gente tem relação com as pessoas das outras unidades também, e aí também vem muito essa importância da gente ter o aprendizado de idiomas, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um mapinha, né, do mundo e indicado um pouco de onde que a gente tem as nossas operações, os nossos escritórios corporativos e os nossos projetos pelo mundo. A nossa sede atualmente fica em Londres, mas a gente tem várias operações aí, né, espalhadas, seja na África do Sul, principalmente, aqui na América Latina, e nos outros continentes também. A gente tem essa interação, né, então, no espanhol, no inglês, e que é muito importante para a grande maioria dos empregados. Então, a gente trouxe, né, esse mapa para vocês verem como a Anglo American é uma mineradora, que é uma multinacional e que dá muita importância para essa questão do aprendizado de idiomas, tá? Pode passar, por favor. Aqui é um exemplo para vocês verem um pouquinho de cada um dos nossos minerais, né? Então, a gente tem vários negócios pelo mundo, igual eu comentei, o minério de ferro, que é esse primeiro, e o níquel, que é o quarto aí, são os que a gente tem em operação aqui no Brasil, mas a gente também tem o carvão, o cobre, a platina e o diamante, tá? E aí, cada uma dessas unidades em diferentes países do mundo, por exemplo, né, a gente tem o cobre aí aqui na América Latina, a gente tem o carvão na África do Sul e por aí vai, tá bom? Pode passar, por favor. E aí eu quis trazer um pouquinho do nosso propósito quanto Anglo American, né? O nosso propósito é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E isso, gente, não só para os nossos empregados, mas também para a comunidade que a gente está inserido, e também, né, para todos os nossos stakeholders que a gente chama. Esse reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, ele é feito, né, baseado em todos os nossos valores. E um dos nossos valores é o cuidado e respeito, que a gente sabe que traz muito também dessa segurança das pessoas estarem trabalhando em um ambiente que elas se sentem seguras de falar o que elas pensam, de poder se posicionar. E isso vem muito da possibilidade das pessoas se comunicarem, principalmente quando você está falando em um ambiente, né, que tem pessoas que falam diferentes línguas, com diferentes sotaques e de diferentes culturas, então é super importante a gente ter, né, os empregados tenham esse conhecimento e a gente poder suportar eles nisso, porque a gente sabe que não é todo mundo que já vem, né, sabendo falar um idioma diferente, então aqui na Anglo American no Brasil a gente traz esse programa, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente,
para realmente poder alavancar aí a carreira de todos os nossos empregados que têm esse tipo de interface, né, e que tem essa necessidade mesmo de falar outro idioma, tá bom? Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. O meu nome é Júlio J. Jorge, eu sou o VP de vendas aqui da The Grid para o Brasil. Primeiramente, agradecer aqui o convite do time da GoFluent, então a Carol, o Murilo, a Priscila, obrigado aí pelo convite de vocês, e agradecer também toda a nossa audiência aqui que está com a gente para acompanhar o webinar. Vou fazer uma introdução rápida aqui em relação à The Grid, mas para conectar um pouco os pontos aqui dessas 3 frentes que a gente está abraçando hoje aqui no nosso webinar, né? A experiência da Júlia, né, na Anglo, focado na parte da GoFluent, né, e usando a plataforma da The Grid como pano de fundo, vamos dizer, para que tudo isso aconteça, né? Então, uma rápida introdução aqui para quem não conhece a The Grid. A The Grid é a empresa pioneira no conceito de LXP, né, que a gente entende como uma evolução do LMS, Learning Experience Platform. A empresa foi criada em 2012, é uma startup americana, cresceu bastante nesse tempo, tanto que a gente se tornou unicórnio no ano passado, então hoje a empresa está avaliada em mais de 1,4 bi de dólares. E como eu falei, fomos pioneiros, né, no conceito do LXP, e do upskilling, ou seja, como usar uma plataforma de aprendizagem de uma forma onde o colaborador é o protagonista, onde ele tem a liberdade para encontrar diferentes materiais, diferentes formatos de conteúdo, possa navegar, compartilhar, ou seja, tenha uma fluidez ali na navegação, e dessa forma ele possa ter muito mais liberdade, né, para se desenvolver nos formatos e na hora que é melhor para cada um. Tá? Pode avançar, Murilo, por favor. Aqui, esse é um slide apenas para trazer um pouco do conceito do LXP, e eu gosto sempre de fazer uma comparação com o LMS, porque o LMS todo mundo conhece, é uma solução que já está no mercado há muitos anos, né? E como eu comentei, o LXP ele entra como uma evolução do LMS. Então, se do lado do LMS a gente tem muito mais o gerenciamento dos cursos, ou seja, uma visão e uma cultura muito mais de comando e controle, onde basicamente a empresa e o RH que vão estar gerenciando e determinando cursos e atividades que cada um vai ter que fazer, e isso, né, para o colaborador acaba tendo uma participação mais passiva, né? Basicamente ele vai reagir ao que ele vai receber. Então ele vai ter que fazer determinado curso, vai ter que cumprir determinado horário, às vezes é obrigatório, às vezes não. Tem os diversos deadlines para cada curso, mas como eu comentei, é uma experiência onde ele basicamente vai reagir, vai ter que fazer o que está sendo direcionado. O LXP, ele de certa forma inverte esse conceito. No LXP da The Grid, você dá uma autonomia muito maior e o protagonista do seu aprendizado é o próprio colaborador. Claro que isso 100% alinhado com a empresa, com os objetivos de negócio, com o próprio RH, mas com essa liberdade. Ou seja, no LXP da The Grid, a gente consegue medir não só o avanço dos cursos, mas as habilidades. Então, como que as pessoas estão desenvolvendo as habilidades-chave para o negócio e para cada posição. A gente também tem o fato de ter tudo integrado numa única plataforma, que é o caso aqui da Júlia, da Anglo, ou seja, eles têm a GoFluent como um dos provedores de conteúdo, e isso está integrado e conectado na The Grid, para que toda a experiência da GoFluent possa acontecer num único local, juntamente com outros provedores de conteúdo, com os cursos da própria empresa, ou seja, com o desenvolvimento de aprendizagem do profissional como um todo. E além disso, a plataforma da The Grid ela também tem uma cara de rede social, onde eu consigo enxergar os perfis das pessoas das empresas, quais habilidades eles estão desenvolvendo e quais conteúdos eles estão consumindo também. O que é muito legal, porque isso dá
a flexibilidade de eu poder fazer cursos, consumir conteúdos de outras pessoas, né, trazendo isso também para o meu histórico, para o meu perfil, e eu posso compartilhar também coisas que eu descobri, coisas que eu estou vendo, conteúdos novos, ou com todo mundo, ou com pessoas do meu time, ou com uma única pessoa especificamente falando. Tá? Então, aqui é mais para dar uma introdução mesmo em relação aqui à plataforma da The Grid, tá, pessoal? Quem tiver dúvidas, curiosidades, a gente pode tratar depois em um outro momento. E só para fechar, Murilo, pode avançar, por favor, aqui para o próximo. Aqui é um slide apenas com alguns dos clientes que a gente tem no Brasil. A Anglo não aparece aqui porque é um contrato global, então por mais que seja um cliente que também tenha The Grid no Brasil, mas é para o mundo inteiro, esse contrato está lá fora. E aqui é um pouco dos contratos que a gente tem aqui diretamente no Brasil. Tá? Então hoje a gente atende boas marcas, empresas grandes, que estão revolucionando a forma de trabalhar o tema de aprendizagem, o tema de habilidades, juntamente com a The Grid, tá, pessoal? Então, era essa mensagem que eu queria dar aqui no início. Vou passar a bola agora de novo para a Júlia, para a gente, de fato, entrar aqui no case da Anglo. Então, tá bom. Obrigada. Vamos lá, gente. Assim, eu acho que antes de eu poder explicar um pouquinho do programa de idiomas, que é o programa que a gente tem atualmente na Anglo América no Brasil, eu queria contar um pouco da história, né, de como que isso surgiu, que é um pouco do que a Priscila comentou. Eu estava numa posição, né, no RH Global na época, em 2019, e aí eles trouxeram essa oportunidade para a gente, perguntando se a gente tinha interesse em fazer um piloto para poder testar, né, a ferramenta da GoFluent, como que seria isso para os nossos empregados. A gente fez um piloto na época, a gente teve 100 pessoas participando, a gente selecionou, né, alguns públicos específicos para poder participar, e aí a gente teve aí, eu acho que duraram, quase 3 meses, se eu não me engano, certinho, e a gente foi acompanhando a utilização dos empregados, o que eles achavam, né, recebemos alguns feedbacks e tudo mais. Isso foi super legal, foi super positivo, foi a primeira vez que eu tive o contato mesmo com a GoFluent e com a The Grid nessa posição, né, de estar gerindo um programa baseado nas ferramentas, e a gente recebeu vários feedbacks super positivos, foi muito bacana. A The Grid, para vocês entenderem, né, ela é uma plataforma para a Anglo América, ela é global, então ela fica, né, a gestão da The Grid, o contrato com a Anglo América é um contrato global, mas todas as unidades, então, têm acesso. E aí a gente foi fazendo essa ponte também com a equipe global, que fica responsável, né, da Anglo América, que fica responsável pelo contrato com a The Grid. E fomos fazendo, né, todas essas integrações dos sistemas para a gente ter o programa. Após isso, gente, muita coisa aconteceu, né, igual a Pri comentou, então a gente veio pandemia, veio várias coisas foram acontecendo, e aí a gente resolveu meio que surfar essa onda e ver, né, gente, como tá todo mundo tendo que ficar em casa, tá todo mundo tendo que fazer aula online mesmo, o que a gente pode fazer para auxiliar essas pessoas? Porque antes a gente já tinha um outro tipo de auxílio idioma, mas que na época da pandemia realmente não estava fazendo mais sentido. E aí a gente conseguiu revisar a nossa estratégia de aprendizado de línguas para que a gente fizesse o programa de idiomas, que é, sim, baseado na GoFluent dentro da The Grid, tá bom? E aí a gente criou isso aqui que eu vou poder mostrar para vocês um pouquinho do nosso programa. Esse programa, o objetivo principal dele aí é poder suportar, né, as pessoas que trabalham na Anglo América para desenvolver essa habilidade de idiomas, para poder apoiar elas no alcance do potencial das futuras posições ou das posições que eles atuam atualmente mesmo. Isso é super importante, que as pessoas se sintam seguras, né, fazendo a atividade delas, e a gente tem o nosso modelo organizacional que a gente chama que é a pessoa certa, no lugar certo, fazendo o trabalho certo. Então, para a pessoa estar, né, no lugar certo, fazendo o trabalho certo, e ela ser a pessoa certa para aquilo, a gente precisa que ela esteja preparada. Então, o programa de idiomas vem muito com esse objetivo. Atualmente, a gente tem 390 pessoas em todas as nossas unidades no Brasil participando do programa. Quando eu digo todas as unidades, né, só para lembrar, a gente tem 2 unidades aqui no Brasil, que é a de níquel, que fica em Goiás, e a de minério de ferro, que fica aqui em Minas e no Rio de Janeiro. Então, a gente faz a gestão do programa aqui corporativamente em Belo Horizonte,
mas a gente tem pessoas participando do programa, né, de outros estados e de outras cidades também, tá? Pode passar, por favor. Igual a Pri comentou, a gente tem aí a duração do programa que a gente está considerando ciclos de 3 anos. Por que isso, né, gente? Aí a gente considera o ciclo de 3 anos porque é um tempo mínimo aí que a gente sabe que a pessoa precisa para poder aprender um idioma novo e poder se aperfeiçoar um pouco nele, né? A gente sabe que não é todo mundo que vai sair fluente, mas a gente sabe também que aprendizado de línguas, né, gente, é uma questão que demora tempo, né? Você tem que ter um investimento aí de energia e de tempo para poder aprender aquilo. Então, a gente conta aí que os empregados têm, né? Todo empregado que entra no nosso programa, ele tem direito aos 3 anos de acesso às ferramentas para poder estar aprendendo aquele idioma. A gente iniciou esse programa em 2021, em abril, e aí a gente completou, né, um ano de programa agora em abril, e já estamos aí no segundo ano para poder, né, completar esse primeiro ciclo de 3 anos, tá bom? Pode passar. Isso, obrigada. E aí a gente tem o acesso, né, que é porque a gente veio fazer esse webinar para poder falar um pouquinho para vocês. O acesso dos empregados, né, para o programa de idiomas é através do Learn Plus. O que é o Learn Plus, gente? É a The Grid Anglo-América. A The Grid é uma ferramenta muito flexível, né, e aí a gente consegue fazer várias coisas lá dentro. Eu trouxe até um videozinho para vocês conseguirem ver o plano com todas as informações que a gente passa para os empregados lá dentro da ferramenta. Mas aqui agora eu vou começar a chamar The Grid de Learn Plus, tá? Só para vocês entenderem que é como a gente chama aqui dentro da empresa, porque é o nosso The Grid. A gente tem várias ferramentas aqui dentro da empresa, e aí elas têm esse plus no final, então aqui o nosso de aprendizado é o Learn Plus, tá? E aí ali do lado tem uma cartinha que vocês conseguem ver que é o nosso plano da GoFluent, e aí quando você clica nela, você vai entrar nas informações que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Além disso, a gente tem algumas ferramentas disponíveis, igual a Pri comentou lá no início, os empregados têm acesso às aulas particulares, que é o que a gente tem maior utilização aí, que é o que o pessoal mais gosta, que ainda tem interação humana, muito personalizada, bem bacana. E a gente também tem o e-learning, as aulas em grupo limitadas, né? Que são as ferramentas que a GoFluent oferece. A gente trouxe um pouco de cada uma das ferramentas, porque a gente sabe que cada um aprende de um jeito, né, gente? A gente sempre fala isso, assim, que não adianta a gente colocar todo mundo dentro de uma sala com o professor ali, porque tem gente que aprende desse jeito, mas tem gente que não aprende. Então, a GoFluent traz isso, né? A possibilidade de a gente utilizar diferentes ferramentas de aprendizado e a The Grid também, né? Então, na The Grid a gente consegue ter lá conteúdos desde vídeo, desde texto, né? Então, tem várias formas de a gente estar oferecendo esses conteúdos da GoFluent através da The Grid, tá bom? E aqui a gente tem, principalmente, tá, gente, para as aulas particulares, a gente tem dentro da Anglo-American o inglês e o espanhol, porque são as línguas que a gente utiliza aqui dentro, né? A gente tem operação na América Latina e em alguns outros países que falam inglês. Então, a gente tem essas duas línguas aí principais, mas os empregados também podem trocar, né, a língua da ferramenta lá e ver um pouquinho de outros idiomas também, se eles tiverem interesse. Mas as duas principais aqui para a gente é o inglês e o espanhol, tá bom? Pode passar, por favor. Então, quais são esses benefícios, né, que a gente traz para as pessoas poderem acessar o programa de idiomas através do Learn Plus, gente? Primeiro deles é o acesso facilitado via SSO, que a gente chama, que é o Single Sign-On. O que isso quer dizer? A pessoa não precisa de ter um usuário e uma senha, né, para a GoFluent, para a The Grid. Com o próprio usuário e senha dela, da Microsoft, né, no nosso caso, que é o que a gente utiliza aqui, para o e-mail e tudo mais, ela consegue acessar todas essas ferramentas, inclusive o The Grid, inclusive a GoFluent. Então, isso é uma coisa muito boa. Além da facilidade, né, porque hoje em dia todo mundo tem muitos e-mails, muitas senhas e, né, pode ficar um pouco confuso, mas também por questão de proteção de dados, né? Então, que eu acho que isso, eu acredito, é o próximo ponto aí que vai aparecer na tela. Essa questão da proteção de dados é muito importante, não só para a gente ter um usuário e uma senha confiável, né, que a gente não tem que criar um outro para a pessoa esquecer e tudo mais, mas também porque a gente só passa as informações necessárias para esses fornecedores também fazerem o acesso dos empregados. Hoje em dia a gente sabe que a gente passa para a empresa muita informação, né, sobre a gente.
e são muitos dados. E a gente não precisa passar todos os dados que a empresa tem para a TheGrid, para a GoFluent. A gente passa a informação necessária para que eles consigam criar os acessos e a gente ter ali as duas redes integradas e funcionando. Pode passar o próximo, por favor. A TheGrid traz uma ferramenta muito visual, muito flexível, eu adoro, assim, eu fui uma das early adopters, que a gente chama, da TheGrid aqui na Anglo. Eu gosto muito de usar a ferramenta para poder criar coisas, até para mim mesma, assim, não só para as áreas, né, que às vezes solicitam da gente aqui de RH Treinamentos, mas também para mim, para eu conseguir me organizar e conseguir visualizar e o que eu estou fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo, o que seria uma trilha ali adequada para a gente poder estar aprendendo. E aí a gente traz isso para o programa. Então, a gente utilizou do TheGrid uma forma de montar as instruções e todas as orientações para as pessoas utilizarem a ferramenta da GoFluent. Então, eu vou mostrar um pouco isso também no próximo slide, tá? Igual eu comentei, tem a criação das trilhas de aprendizado. Então, para o programa de idiomas, a gente trouxe isso. Então, a gente criou algumas trilhas para o idioma inglês e espanhol, né? E dependendo do nível também. Então, com as duas ferramentas interligadas, a gente consegue ter as cartinhas de conteúdo para cada um dos níveis de idiomas, e a gente conseguir criar uma trilha que dá aquela sensação, né, do empregado de estar começando uma coisa e concluindo, né, de estar seguindo uma etapa mesmo. Então, isso também é muito bacana que a TheGrid traz como uma ferramenta para a utilização da GoFluent. Nesse plano, gente, que eu estou comentando, que é um plano na TheGrid, né, no Learn Plus, que as pessoas acessam a GoFluent, a gente consegue adicionar alguns vídeos, alguns materiais internos nossos também, né? Então, a gente colocou um vídeo da liderança falando um pouquinho sobre a importância desse programa, como é um reconhecimento, está fazendo parte dele, né? Que a empresa está investindo no empregado, e também trazendo um pouco de dicas, né, do que a pessoa pode fazer com a ferramenta e materiais de suporte. A gente sabe que para qualquer implantação, né, seja de sistema ou de novo processo, a gente precisa de ter uma gestão da mudança importante, e aí aqui a gente também traz alguns materiais de suporte para as pessoas utilizarem a ferramenta, se elas tiverem dúvidas, alguns vídeos super curtinhos, tipo 30 segundos mesmo, de como agendar uma aula, como ver o calendário de aulas em grupo, por exemplo, tudo mais. E isso tudo sempre no mesmo lugar que eles conseguem acessar, que é nesse plano lá no Learn Plus. Além disso, a gente também criou alguns conteúdos exclusivos da Anglo-América que ficaram super legais. Então, as pessoas conseguem aprender inglês lendo sobre os valores da empresa, vendo vídeos sobre a empresa e tendo atividades também em relação a esse conteúdo. Esse conteúdo, se eu não me engano, né, Pri, é um dos conteúdos mais acessados que a gente tem na ferramenta pelo público da Anglo-América, porque realmente é muito legal, assim, você conhecer um pouco mais da sua empresa e tá aprendendo um novo idioma ao mesmo tempo. Então, isso é uma possibilidade bem, bem bacana que as duas ferramentas trazem para a gente. E, por último, conteúdo específico por interesse também, que eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque as duas ferramentas, né, a TheGrid e a GoFluent, elas são muito baseadas no protagonismo, né, do empregado, do autodesenvolvimento, dele ir lá procurar aquele desenvolvimento. Então, ele tem que pesquisar, ele tem que ver o que ele tem interesse. E a gente não investe tempo e energia nas coisas que a gente não gosta, né, gente? Assim, se investir não vai ser muito querendo muito. Então, é super importante a gente ter conteúdos aí bem específicos por interesse, que a gente fala assim, são várias coisas, né, vários conteúdos. E, por exemplo, para mim, que gosto de cozinha, eu sempre gostei muito de fazer os conteúdos da GoFluent que são de cozinha, porque eu sempre achei interessante, achei legal, então eu faço e tem lá para todo tipo de gosto, todo tipo de interesse. Então, isso aí também é super bacana. Júlia, posso só acrescentar algo aqui? Eu acho que é muito legal das coisas que você falou, e já a gente vai ver na tela um pouquinho de como tudo isso aconteceu,
são tantos benefícios, e a Júlia falou tanta coisa bacana que deve dar impressão para quem trabalha do outro lado aí, com universidade corporativa, com RH, que foi um processo que levou meses e que foi super trabalhoso, quando na verdade ele foi uma integração feita muito rápido, 45 do segundo tempo. A gente já tinha feito uma integração prévia no piloto, mas a integração de 2021 ela aconteceu em um mês, menos de um mês, eu acho que já estava tudo pronto. Por quê? Porque a gente tinha feito todo um levantamento de necessidades junto com a Anglo, a gente entendia realmente o que eles precisavam, qual a necessidade dos alunos, qual é a visão que eles tinham de aprendizado. Alguns pontos a gente não concordou logo de cara sobre algumas métricas, mas a gente deixou em aberto e mudou um pouquinho mais para frente. E o que eu acho mais legal é que tanto da parte da Degree quanto da parte da GoFluent, a gente tem um time que trabalha com a integração e com a parte de tecnologia. Aqui para a gente, na GoFluent, é o time de pre-sales. Então, o time de pre-sales, eles conhecem toda essa parte técnica da integração, e o que vai ficar para o RH é justamente trazer qual é a necessidade, qual é a expectativa. E aí, tanto de Grid quanto GoFluent, a gente vai falar ali numa parte mais, vamos falar, pedagógica, o que é factível, o que é legal, o que não é, e a gente consegue criar isso sem dar dor de cabeça para ninguém. É tudo bem setorizado, durante todo o treinamento, a Júlia vai continuar agora com outros detalhes, talvez ela até chegue a mencionar. Se tiver qualquer problema, algum aluno que teve alguma questão de acesso, é muito fácil você encontrar a pessoa responsável da Degrade, a pessoa responsável da GoFluent, a gente está sempre em contato. Então, parece ser algo muito complexo, quando, na verdade, não que eu desmerecendo o time que trabalha com tecnologia, mas é que eles fazem parecer muito fácil, porque realmente cada um tem o seu papel, e no final do dia, o que todo mundo quer é que os alunos consigam encontrar esses benefícios aqui. E eu acho que até hoje a gente tem tido isso com louvor, né, Júlia? Quando ela fala de conteúdo exclusivo da Anglo American, independente do nível, e a grande maioria dos alunos da Anglo, eles são de níveis iniciantes, tá? Mas o conteúdo exclusivo da Anglo, que foi o material deles, trabalhado pelo nosso time de curadoria aqui na GoFluent, ele é super acessado. Mesmo que não tenha o inglês básico, já é um inglês intermediário, mesmo os alunos de inglês básico têm feito. Porque eles têm essa sensação, como a Júlia falou, é algo que eu não vou desperdiçar o meu tempo fazendo, é algo que a minha empresa valoriza, é algo que a minha empresa gostaria que eu fizesse, eles aceitam esse desafio, e os gráficos, os números mostram esse interesse mês após mês, mesmo já estando na metade de um segundo ciclo de treinamento. Tá bom? Acho que era isso, Júlia. Foi uma interrupção, assim, grande, mas acho que era mais para complementar. Não, foi super legal, Pri. E aí, pessoal, aí tem um pouquinho do nosso Learn Plus, né? Do que é esse plano que eu comentei, né? Durante a apresentação. Então, aí eu tô mostrando um pouquinho das trilhas. Então, a gente tem desde das trilhas de espanhol, de inglês, por nível. A gente tem algumas orientações que são sempre importantes de dar para os empregados. E aí você pode ver como que é fácil acessar, né? Assim, aqui a gente tem caixas de texto que a gente coloca todas as orientações, canais de suporte, os materiais, como que a pessoa faz um teste, os conteúdos da Anglo American, né? Aí, ó, as trilhas. A gente tem a equipe do projeto também, que é sempre importante, as pessoas às vezes ficam com dúvida, querem saber quem são, né? Tá ali a equipe do projeto também, que é possível de adicionar lá no plano. E aí é só você clicar naquele botãozinho ali, que até nesse GIF ele vai ficar rodando, mas aqui a gente tem o portal GoFluent. E aí é só clicar naquele botãozinho, automaticamente você já é direcionado para a página inicial da GoFluent, onde você consegue também acessar esses conteúdos e fazer todas as atividades que você tiver interesse. O plano aqui da The Grid, né, ele vem como uma ferramenta para a gente organizar essas orientações e também dar sugestões, né? Essas trilhas aqui de aprendizado, dentro de cada uma delas, a gente tem os conteúdos, mas todos esses conteúdos estão dentro da própria plataforma da GoFluent também. Então, ela pode estar fazendo através da trilha, se ele quiser seguir a trilha, ou ele pode ir dentro da própria ferramenta da GoFluent e seguir pelos conteúdos por lá mesmo, tá bom? Aí era só para mostrar para vocês, né? Eu sou bem visual, gosto de ver como que as coisas acontecem. E isso é só uma sugestão de como a gente fez também, né? A The Grid, né, o Learn Plus, ele tem várias possibilidades de organização desses conteúdos, né, e de como que a gente pode estar apresentando isso para os empregados.
Aí aqui a gente tem alguns depoimentos dos alunos, né? Um ponto muito positivo do programa que o pessoal sempre reforça muito é a questão da flexibilidade, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais necessário, né? Das pessoas poderem fazer aulas em diversos horários, né? E eles mesmos poderem agendar e cancelar se precisar e alterar, e sempre dando, né, como professor ali que eles escolhem também. Então, eles podem fazer sempre com o mesmo professor, ou eles podem estar alterando, né, o agendamento para outros professores, e isso traz um ponto positivo, que é a questão do sotaque, né, de estar conversando com pessoas de diferentes lugares do mundo. Aqui, as reuniões da Anglo são um pouco assim, a Pri sempre falava, quando a gente tinha alguma reunião da integração, a gente tem a pessoa responsável pela integração que fica na Irlanda, tem eu aqui, tem o pessoal da África do Sul, então, às vezes, a gente estava na reunião e cada um fala o inglês de um jeito, né, mas sempre todo mundo se entendendo ali, é super legal. É bem bacana, é um super aprendizado também poder participar de um projeto de integração como esse. E isso é super importante, isso reflete muito, não só a Anglo-América, né, gente, mas acho que o mundo em geral, hoje em dia a gente vê um mundo super globalizado, tem pessoas em todos os países, de diversos países, com diversos sotaques e culturas diferentes, e as empresas também refletem isso cada vez mais. Então, é super importante a gente ter esse tipo de possibilidade para o aprendizado. E o segundo aqui, né, comparando com uma escola de idiomas que ela já estudou, a aula é totalmente voltada para mim, totalmente online, posso escolher os horários e tudo mais. Então, isso facilita muito a gestão do tempo desses empregados. A gente sabe que com a pandemia, inclusive, a gente tem as pessoas cansam, né, de ficar no computador, olhando, sempre para a mesma tela, fazendo a mesma coisa, então é super importante as pessoas poderem parar um pouco também, sair, voltar, depois faz uma aula, remarca, então esse foi um ponto muito positivo que a gente teve para o programa. E alguns números também que estão aí vão aparecer na parte de baixo da apresentação, que são as horas de estudo, né, as atividades que os empregados já realizaram, as horas de aula particular e aula de conversação, que são as aulas em grupo também. Então, à medida que os meses vão passando, a gente vai aumentando um pouquinho aí esses números, que são super, um orgulho para a gente, né, ver as pessoas utilizando e gostando da ferramenta, que é um programa que a gente idealizou para eles mesmo. E a última coisa que eu quero falar, tô falando muito, mas a última coisa que eu queria trazer, que a Pri comentou no último slide, é assim, a integração, gente, é tranquilo de fazer, desde que você tenha, né, as equipes ali conversando e muito alinhadas do que precisa ser feito, mas as ferramentas são muito de mercado, né, então eu acho que elas são muito fáceis de encaixar uma na outra, vamos dizer assim. O programa em si, a gente construiu ele de uma forma e a gente foi ajustando, né? Um programa de idiomas, ele tem o nosso programa pelo menos, né? Ele tem essa característica, ele aos pouquinhos foi se ajustando para a necessidade das pessoas, para a quantidade de flexibilidade que as pessoas precisavam também, do que a gente poderia exigir delas e o que a gente deixaria para elas mesmas fazerem, se elas quisessem. Então, isso foi uma coisa que a gente foi ajustando, né, durante esse 1 ano de projeto. E agora eu acredito que a gente está num modelo bem, bem legal, bem adequado, mas também não quer dizer que está escrito em pedra, né? Então, eu acho que esse programa, ainda mais com tanta gente, né, 390 pessoas, também de diferentes culturas, viu, gente, que é pessoas de Goiás, de Minas, do Rio, são pessoas muito diferentes também. A gente vê a necessidade de estar sempre ajustando o programa para poder atender e realmente estar ajudando as pessoas, tá? Então, era isso que eu tinha para poder apresentar para vocês dessa parte. Muito obrigada. Enquanto a gente vê se vai receber algumas perguntas, eu fiz algumas anotações aqui, eu queria só, de novo, trazer alguns pontos, né? A Júlia falou lá no comecinho da apresentação, algo que é mais real e impossível, né? Nem todo mundo nasce com outro idioma. A gente sabe que a realidade, mesmo quando a gente fala de uma Anglo-American, que é uma empresa super grande, não é que todo mundo seja bilíngue, trilingue, todo mundo precisa e todo mundo pode melhorar. O idioma, ele tem uma data de início, mas não tem a data que você termina de estudar, você sempre está estudando. E eu acho que o bacana da gente falar de integração, quando a gente fala de projeto de idiomas, o Jota pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o LXP, ele traz muito essa questão da aprendizagem contínua.
Então, você nunca chegou num nível que você ficou, nossa, eu dominei totalmente uma competência. Você sempre vai ter um conteúdo novo, você sempre vai ter uma forma diferente de trabalhar aquele mesmo aspecto que você estava estudando. Os conteúdos, eles vão se linkando ali, se ligando, e você vai criando novas conexões, aprendendo outras coisas. Então, necessariamente, assim, todo mundo pode aprender. E falando do nosso pedacinho aqui, do nosso espaço de idiomas, uma das coisas que eu achei mais interessante foi que a gente traçou objetivos muito claros para o projeto lá atrás, com a Ana, né? E quando a gente fez uma revisão de projeto, acho que foi fevereiro desse ano, que a gente ia terminar um primeiro ciclo, a gente foi dando os checks em tudo que a gente alcançou. Um dos pontos era, olha, de acordo com alguns critérios, tais alunos deveriam cumprir X KPIs. A gente teve até alunos subindo, mudando de nível de proficiência em um espaço curto de tempo. Nem todos eles estavam o ano completo dentro do treinamento, e a gente conseguiu atingir isso com todo um acompanhamento, com toda essa... me faltou a palavra aqui em português, hein, gente? Mas, com todo esse acompanhamento, com essa parceria. Algo que é muito legal a gente dizer também, do meu lado aqui, do Fluent, é que quando a gente apresenta para os alunos da Anglo um webinar, por exemplo, eles chamam de Learn Plus, muitas vezes eles não têm ideia o que é exatamente um LXP, o que é a Degree. Muitas vezes eles nem sabem que eu sou o GoFluent, ou às vezes a Júlia, teve uma vez que eu não pude estar num pedacinho de um webinar, ela apresentou minha parte. Os alunos têm essa sensação de total integração mesmo, eu não estou falando nem só do sistema, é de que aquele treinamento ele foi feito de uma forma como numa sinergia tão grande entre as empresas, que eles percebem como uma coisa só, é parte da cultura deles, entra no dia a dia. Então, acho que esses eram os pontos que eu queria falar, eu não sei se chegaram perguntas, ou se o Jota quer fazer algum comentário também, mas tem sido um prazer, e enquanto eu não vejo perguntas, e o Jota vai se preparando aí, Júlia, brigadão por ter feito o webinar, e obrigada pela parceria. Eu sei que você me abandonou um pouquinho, porque você está em outros desafios aí nos próximos meses, mas não vale esquecer de mim, porque a gente tem muita história aí, hein? Eu ainda volto. Eu tenho fé. E só para saber, pessoal, tem alguma pergunta? Se tiver, a gente já pode responder, se não, posso fazer alguns comentários aqui também. Tem uma pergunta que eu queria endereçar os três, que é com relação à segurança de dados, que é algo que vocês mencionaram lá no início, tanto da parte da GoFluent quanto da Degreed. Como que funciona isso com relação à integração e como que a gente pode assegurar tanto aos alunos quanto aos clientes a segurança de dados, certificações, principalmente por conta de LGPD e de legislações locais, é um tema muito sensível a gente sabe, para todos os clientes, não só em treinamento, mas todo mundo que utiliza a tecnologia, né? Então, se vocês puderem elaborar um pouquinho em cima disso. Perfeito. Vou começar, então, aqui nessa. Em relação à parte de proteção de dados, do lado da Degreed, a gente segue as normas de LGPD. Então, todos sabem, né, que existem algumas regras, algumas leis, né, de proteção de dados. A Degreed, ela segue 100% isso na norma internacional. E algumas funcionalidades ou possibilidades que a gente tem, né, vamos dizer, de compartilhamento, principalmente, isso sempre é perguntado para o usuário e ele tem também o direito de abrir ou não o que ele quer, né? Eu falo isso porque eu tinha comentado no início aqui da minha fala que um dos pontos interessantes da Degreed é que ela traz um aspecto também, uma cara, né, de rede social, onde eu não preciso ficar sozinho aqui no meu mundo, mas eu consigo enxergar também os meus colegas de trabalho, enxergo o que eles estão consumindo de conteúdo e também me mostro, vamos dizer assim, né? Eu também me torno visível para que as pessoas também possam beber um pouquinho da minha fonte, vamos colocar dessa forma. Mas isso também, né, puxando esse exemplo, é uma das funcionalidades que existe a opção de ter ou não ter. Então, o usuário ele pode também não abrir isso, ou seja, né, não abrir o perfil dele ou parcialmente ou 100%, exatamente se ele quiser se preservar, né?
Então, isso é um ponto realmente hoje que tá super importante, né? E aqui do lado da The Grid é aquilo, a gente segue as normas, mas a gente dá a possibilidade também para o colaborador ou para a própria empresa de quebrar um pouquinho, vamos dizer assim, essa questão da confidencialidade, para que haja também essa questão de compartilhar, de engajar as pessoas, etc., que a gente vê que dá super certo. Mas, de novo, é uma opção. Se a pessoa não quiser, ela tem o direito também de se preservar. Bom, do meu lado eu vou responder bem rapidinho, porque apareceram outras perguntas aqui, mas a GoFluent está totalmente alinhada aí, tem todas as certificações ISO 27001 em relação à segurança de dados. Isso para a gente é muito importante quando você tem clientes no mundo inteiro, alunos em diversos países, e fazendo integração com o LXP, por exemplo, então a gente está totalmente alinhado. Quem quiser conversar mais, entender um caso específico de alguma empresa, a gente pode falar e trazer mais detalhes, mas fiquem bem tranquilos que segurança da informação para a gente sempre vem primeiro que qualquer outra coisa. Antes da gente falar de qualquer métrica do programa, a gente vai ter certeza que esse projeto vai estar alinhado com todas as diretrizes, tá bom? Legal, obrigado, gente. Enquanto vocês falavam, chegaram algumas perguntas aqui, então eu vou ler elas para vocês poderem ir respondendo uma a uma, tá? Primeiro, a pergunta do Luciano, o ciclo de 3 anos que a Ângulo citou foi uma decisão apenas estratégica da empresa ou esse ciclo já é previamente determinado também pela GoFluent? Pergunta, Luciano. Eu posso dizer que foi definido pela Ângulo esses 3 anos. Aí, igual, acho que acredito que a Pri pode falar, né? Mas, igual ela comentou, né? O aprendizado de idiomas é uma coisa que não termina, né? Então, você tá sempre ali tendo que estar atualizando. A gente fica enferrujado, né, gente? Então, tem que sempre estar renovando esse aprendizado. Então, a gente definiu esses 3 anos, porque é o que a gente acreditava que seria o adequado para a pessoa que seja muito iniciante, conseguir chegar num nível adequado. Ou para a pessoa que já tem um pouco, né, de aprendizado naquele idioma também, aprofundar um pouco mais. É isso, e a gente, dependendo do objetivo do cliente, qual a experiência que ele necessita para os colaboradores, a gente pode fazer alguma sugestão parecida, diferente, mas, no geral, os ciclos de treinamento para idiomas, até tendo integração, principalmente, a gente indica que não sejam nunca menores que 1 ou 2 anos, para que vocês tenham um acompanhamento do projeto mais interessante, tá bom? E, Muri, eu estou vendo aqui as outras 2 perguntas, eu posso fazer um bate-bola com a Júlia aqui? A gente tem 2 perguntas da Kênia, que está falando sobre a experiência do usuário, se ele acontece integralmente na The Grid ou ele é redirecionado. No caso da Ângulo, especificamente, a gente cria ali o plano de estudos, a gente tem os cards para o colaborador, a gente tem conteúdo exclusivo e tudo mais, e eles são redirecionados através da integração para um link específico da Ângulo para que eles acessem o conteúdo. Então, o avanço dele, ele vai ser demonstrado tanto no portal da GoFluent, quanto nos relatórios, que tem toda a parte de gestão do projeto, através ali do nosso contato com o time da Ângulo, e a gente faz business reviews, reuniões de acompanhamento, eles têm acesso também a um portal para extração de relatórios e visualizarem tudo isso, mas é claro que aqui a gente está falando de um exemplo de uma integração que foi desenhada já faz algum tempo, mas dependendo da necessidade do cliente, também da nossa aproximação com a Ângulo, a gente tem entendido, né, Jota, algumas outras possibilidades que a gente pode ter num futuro próximo aí também, a depender de qual a necessidade do cliente, e aí a gente vai trabalhando juntos para que a gente possa entender onde que essas métricas vão aparecer, como que faz sentido para o cliente entender aquele número, em qual dashboard, em qual LXP, LMS, a gente vai conversar todos no momento oportuno, tá bom? Pessoal, se tiverem mais perguntas, podem encaminhar aqui no chat, tá bom? Por enquanto foram essas que a gente teve. Eu não sei se o Jota quer comentar alguma coisa. Deixa eu aproveitar aqui e comentar um pouco também em cima dessa. A gente aqui da The Grid também, né? Claro que aqui a gente está falando de um case onde a gente também tem o time da GoFluent, então claro que essas questões de métricas, KPIs, isso acaba ficando com
com os especialistas, com quem realmente conhece do assunto de idiomas, né, que no caso aqui é a GoFluent, mas no nosso lado também da Grid, aí ampliando, né, não só para o conteúdo em inglês, por exemplo, mas para 100% dos conteúdos, a gente sempre também dá um suporte para o cliente nesse sentido. Então, sempre quando um cliente novo adquire a solução, a gente tem a implementação e a gente tem um time de CX dedicado que vai ajudar também na parte mais estratégica. Então, a ideia é poder entender a realidade do cliente, entender onde ele está hoje, entender aonde ele quer chegar, tanto nos primeiros 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou seja, ter uma visão um pouco mais de médio e longo prazo. E aí, entendendo esse cenário, com a experiência também que a gente tem de mercado, com outros clientes, a gente ajuda a criar esse modelinho de KPIs, do que vai ser medido, o que de repente a gente consegue focar num primeiro momento, o que entra numa segunda onda, exatamente para respeitar também um pouco do timing, né, da maturidade da cultura. A gente sabe que as coisas não se transformam, né, de um dia para a noite ou em 1 ou 2 meses. A transformação ela é algo contínuo, precisa mais de tempo, então a gente vai conquistando, vamos dizer assim, as coisas aos poucos, né? E o nosso time ele dá todo esse suporte para que o RH e, enfim, não só o RH, mas o negócio, a empresa como um todo, tenha uma visão clara do que está sendo medido, para onde a gente está indo e todo o acompanhamento disso. Tá? Então esse é um ponto realmente também fundamental, que a gente acredita que, enfim, não adianta, né, só a gente ter cases bonitos, histórias bonitas, mas é preciso saber mensurar isso e saber qual que é o impacto de fato no resultado, né, o impacto de fato no negócio. Então a gente entende que esse retorno do investimento é fundamental e por isso que a gente dá esse suporte também desde o início para o cliente. Perfeito, Júlio, obrigado. Bom, a gente está se encaminhando para o final do webinar, a gente tem alguns minutinhos ainda, se alguém quiser mandar uma última pergunta, do contrário, eu vou deixar para o Júlio e para a Júlia fazer os últimos comentários para a gente poder finalizar. Acho que só agradecer mais uma vez todo mundo que participou. Obrigada de novo, Júlia, Júlio. Estou me esforçando para chamar de Júlio, já acostumei com o Jota. Pessoal, estou à disposição, aqui vocês têm o meu contato, se alguém quiser entender um pouquinho mais como o time de Customer Success trabalha, ou algo específico que a gente fez aqui no projeto da Anglo, eu estou à disposição para falar com vocês, e bom restinho de semana aí. Aproveitar aqui também para agradecer, tanto aqui aos times da GoFluent, a Júlia aqui da Anglo América e também todos que puderam participar. É um tema muito interessante, a gente sempre fica super feliz quando a gente vê que a nossa solução acaba sendo um caminho, né, para o cliente atingir os resultados que quer, conseguir colocar os projetos no ar da forma que ele quer, né? Então, fico super feliz aqui com o resultado e, enfim, estamos à disposição aqui, tanto para o segmento da parceria, como também para outras dúvidas, enfim. Meus contatos estão aí, fico à disposição aí para falar com vocês também no futuro, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, pessoal, pela participação de todos, pelas perguntas. Queria agradecer a oportunidade aí também para poder compartilhar um pouco do nosso programa, que a gente construiu aí com muito carinho. E também estou à disposição, se alguém quiser saber um pouco mais, algum outro tipo de benchmark, a gente está super aberto. É super interessante para a gente também poder trocar, viu? Muito obrigada. Perfeito, então obrigado a participação da Júlia, Jota, Júlio, Pri e todo mundo que pôde entrar hoje, tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Todos que participaram vão receber daqui a poucos dias a gravação também do webinar, se quiserem compartilhar com alguém dentro da empresa de vocês, também os slides. E então, fica aberto o contato de todo mundo que participou aqui para dúvidas ou caso queiram saber mais. Bom, então, um bom restinho de semana para todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, bom Tchau. dia. Até a próxima. Obrigada.